Boa noite, pessoal. A gente vai dar continuidade hoje ao nosso curso de hipertensão, tá? Hoje a gente vai começar o módulo de terapia da hipertensão, tá? Com terapia não farmacológica, em que a gente vai conversar um pouquinho sobre atividade física. A gente está hoje com a professora Cristina Gruni, tá? Que vai falar sobre, é super expert em atividade com exercício físico e vai falar um pouquinho hoje com a gente sobre exercício físico na hipertensão, as nuances que a gente precisa saber, tá? Obrigado, Cristina, por ter aceito o convite. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito a professora Beth, né, e o Vitor pelo convite. Eles sabem que eu sou fã desse assunto, trabalho com isso. E é muito bom estar aqui podendo falar, principalmente para pessoas que estão começando, né, a prática médica e tudo mais, sobre a importância da atividade física e do exercício físico. E é nesse tema, nesse contexto da hipertensão arterial. Eu estou aqui dentro, inclusive, do programa de reabilitação agora, né, de exercício físico supervisionado, então qualquer coisa a gente tira e bota aqui para todo mundo dar uma olhadinha no que a gente está fazendo. Mas eu tentei já botar alguns vídeos para tentar tornar essa aula um pouquinho mais interativa. Se vocês quiserem abrir, né, vídeo, fiquem super à vontade, a gente até prefere do que ficar falando só, assim, para pessoas com microfone silenciado. Mas, enfim, né? E sintam-se à vontade também de parar em qualquer momento essa aula para fazer alguma pergunta, tá? Então, a gente vai falar sobre atividade física, né? Eu sou médica e diretora da Clinimex, onde eu faço, onde é a minha principal atuação hoje em dia. Fiz doutorado em cardiologia pelo UFRJ e também sou diretora científica do DERCAD. No finalzinho, queria até convidar vocês para o nosso evento, que vai ser agora em agosto. Mas vamos lá. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre o tratamento propriamente dito, como é que a gente usa isso, é importante que a gente tente esclarecer alguns termos e conceitos. Eu sempre coloco isso no início porque, apesar da gente usar alguns termos que eu vou apresentar como sinônimos, eles não são. E faz de fato diferença na hora que a gente está trabalhando com a questão de tratamento, de prevenção e tratamento da hipertensão arterial e de outras morbidades também. Então, quando eu falo sobre atividade física, a gente já vai tentar então unir. O que eu vou tentar fazer aqui é tentar diferenciar atividade física, exercício físico e esporte, que provavelmente a maioria de vocês não sabe exatamente qual é a diferença e acaba usando nesse, né, uma e outra no mesmo contexto e não, de fato elas não são. Então, quando eu falo em atividade física, eu estou querendo dizer qualquer movimento ou qualquer ação corporal que eu produzo pela contração da minha musculatura esquelética e que vai resultar no aumento do gasto de energia que eu tenho em relação ao que eu gasto de energia que eu tenho em repouso. Então, em repouso, nós também gastamos energia, óbvio. E quando eu começo a produzir essa contração da musculatura esquelética, eu começo a aumentar esse gasto energético. Então, isso eu chamo de atividade física. Quando eu falo sobre exercício físico, ele é um subtipo da atividade física. Então, também é um movimento corporal produzido pela musculação da musculatura esquelética, que aumenta o meu gasto energético, mas que eu faço de forma estruturada, eu faço de forma planejada. Então, eu me visto para fazer aquela atividade física, eu tenho um objetivo na hora que eu vou realizar aquela atividade física, eu vou me planejar em relação a, vou colocar dentro de um momento do meu dia, de um horário. Por quê? Porque eu tenho algum objetivo. E o meu objetivo é melhorar ou manter a minha aptidão física. Tá? Então, a aptidão física é o que eu consigo fazer em termos de atividade física. Se eu consigo levar, por exemplo, uma sacola de mercado, se eu consigo subir uma escada, enfim, tudo, se eu quais são as minhas condições, as minhas características que me levam a praticar uma atividade física. Então, o meu exercício físico tem como objetivo melhorar essa minha aptidão. Eu posso dividir a aptidão física em aptidão aeróbica e aptidão não aeróbica, que é força e potência muscular, equilíbrio, composição corporal e flexibilidade. Então, quando eu tenho o objetivo de fazer alguma atividade com esse intuito de melhorar ou manter algum desses componentes de aptidão, eu estou fazendo um exercício físico, tá? Então, isso daqui serve só um diagrama para mostrar para gente. A atividade física é o maior, né? Um grande conjunto, e o exercício físico seria um subconjunto da atividade física. E quando eu falo de esporte? Esporte é um subtipo ainda menor do exercício físico. Então, no esporte eu tenho regras, eu tenho competição, né? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é vencer. E não necessariamente o esporte está de fato associado à alta intensidade, então isso é uma primeira coisa, né? A gente sempre associa o esporte àquelas pessoas que são super atléticas, né? Aquele atleta de alta performance, não necessariamente. Se a gente pegar, por exemplo, um atleta que vai fazer um tiro ao alvo, ele não tem muitas vezes que ter uma alta performance, e muitas vezes eu associo com saúde. Então, eu sempre acho que o atleta é aquela pessoa altamente saudável. Se eu pensar em alguns esportes, né, o MMA, por exemplo, algumas lutas, não sei se exatamente, né, ou um lutador de sumô, que tem, né, uma grande quantidade de gordura corporal, não sei se exatamente aquilo é saúde. Então, a gente tem que só
tirar um pouquinho o esporte dessa questão que nós temos de performance e de saúde e olhar de forma um pouquinho mais ampla. Mas é importante que o esporte é ainda um subtipo menor. Então, quando a gente fala de um paciente, quando a gente trabalha com medicina do exercício, e eu mais especificamente com cardiologia do exercício, o que eu mais olho é as pessoas fazendo exercício físico. Então, eu estou trabalhando com um número maior de pessoas. Eu não estou trabalhando apenas com aquelas pessoas que são atletas. Estou trabalhando com uma população muito maior, tá? Então, para tentar exemplificar um pouquinho, atividade física, exercício físico e esporte. Aí eu sempre tento trazer umas figurinhas, né? Então, por exemplo, atividade física é essa. Eu botei um dia, eu tenho dois filhos pequenos, hoje eu não trouxe foto dos meninos, eu ia trazer, mas eu não trouxe foto. Mas eu tenho dois filhos pequenos e aí a gente estava brincando de pique-pega, correndo na areia, de chinelo, não estava com roupa de absolutamente nada, mas a gente estava brincando. E com certeza eu gravei o finalzinho, né? Os 4 últimos minutos eu estava batendo ali a 150, 160. Então, eu estava fazendo um tipo de atividade física. Eu não tinha objetivo, de fato, de melhorar minha performance em nada. Né? Eu podia até falar, é um esporte, tá competitivo. Mas não tem exatamente uma competitividade ali. Mas era uma atividade recreativa que eu estava realizando naquele momento, né? E é isso que muitas vezes a gente estimula, que as pessoas façam atividades recreativas. Isso é atividade física e é benéfico para a saúde. Quando eu falo do exercício físico, ué, tá passando bem. Aqui, o exercício físico, olha que eu já tô com uma outro tipo de vestimenta. Então, eu tô com um tênis apropriado, eu tô com uma vestimenta apropriada. O tempo não estava apropriado, com certeza, né? Mas eu tive que ir, porque eu só estava conseguindo correr uma vez por semana, isso aí foi ano passado. Então, não recomendo exatamente que as pessoas corram nessa chuva toda. Mas o que eu quero botar aqui é que eu me planejei para aquilo. Aquilo estava dentro da minha rotina. E como eu não ia conseguir mudar, porque é muito difícil a gente mudar a rotina, eu fui com o objetivo, sim, o objetivo de melhorar a minha performance, melhorar a minha saúde em determinados componentes, tá? E quando eu falo de esporte, é isso, tem o objetivo competitivo. Esse foi agora, né? Esse foi o desafio do Rio, que a gente correu 21 quilômetros da Maratona do Rio no sábado e 42 quilômetros da maratona, a maratona de fato no domingo, um dia depois do outro, aí quem conseguiu completar os dois ganhava o desafio. Então eu estava justamente treinando, fazendo exercício para poder melhorar e aí participar de uma coisa competitiva que tinha sido a maratona. Então essa é a grande diferença entre eles, tá? Que eu vou. Quando a gente fala, então, por que é importante a gente diferenciar isso? Como profissional de saúde, eu vou sempre estimular que o meu paciente adote um estilo de vida saudável, adote um estilo de vida ativo. Então, é isso que eu estava falando. A pessoa tem que sentar menos, sempre que possível caminhar ao longo do dia, se ela puder ir caminhando para o trabalho, se ela puder subir escada ao invés de elevador. Eu estou estimulando que ele pratique atividade física, mas não necessariamente naquele momento a pessoa vai estar, de fato, vestindo, por exemplo, fazendo uma vestimenta adequada. Eu posso, por exemplo, estimular que ela suba a escada, mas ela está de salto alto, né? Então, não é exatamente um exercício físico. Eu estou querendo só que ela se torne mais ativa. Mas eu, como médico, prescrevo exercício físico. Por quê? Porque quando eu vou prescrever o exercício físico, eu vou prescrever qual é o tipo de exercício que eu quero que aquela pessoa faça, qual é a intensidade que eu quero que aquela pessoa faça, com que frequência na semana, qual é a duração de cada uma dessas atividades que ela vai fazer, né, das sessões de exercício, como eu vou progredir o exercício físico. E, obviamente, de acordo com objetivos. Então, eu tenho um objetivo de performance, eu tenho um objetivo de saúde, eu tenho uma doença X, e com as limitações. Será que eu preciso me limitar em termos de intensidade? Será que eu preciso me limitar em tipos de exercício, porque eu tenho uma lesão ou tenho outra lesão? Então, eu estimulo a atividade física, mas eu prescrevo exercício físico. E é isso que a gente tem que ter em mente. No finalzinho, eu vou mostrar uma estrutura que a gente usa muito para fazer esse tipo de prescrição de exercício físico. E aí, como é que começa a resposta, né? Dito tudo isso, só uma introdução, como é que começa essa história de hipertensão arterial e exercício físico? Eu sempre gosto, né? A Beth já viu outras apresentações minhas. Eu gosto de ir um pouquinho mais para trás para poder entender quais são nossas dúvidas. E muitas das dúvidas que a gente tem hoje já foram sanadas lá atrás. Então, isso é importante a gente fazer essa linha do tempo. Tudo começa quando a gente começa a olhar a resposta pressórica ao exercício físico. Como é quando eu falo resposta, eu quero dizer como é que a minha pressão arterial se comportou durante a prática de exercício físico, de uma forma aguda em relação ao exercício físico, né? E aí a gente começa, é, todos os nossos trabalhos começam antes com exercícios aeróbicos, tá? Então, os exercícios não aeróbicos, principalmente os exercícios resistidos, que são de musculação, a gente começa a ter mais trabalhos há 30 anos atrás. Aeróbicos tem muito mais tempo. E quando eu falo de exercício aeróbico, o que eu estou querendo dizer? São exercícios, são atividades que envolvem grandes grupamentos musculares por períodos prolongados. Períodos prolongados, gente, a partir de 3, 5 minutos, eu já tenho a minha produção de energia mais
principalmente oriunda do mecanismo aeróbico de geração de energia, né? Então, por isso que eu chamo de exercício aeróbico. Então, vocês já devem conhecer vários, né? Então, o ciclismo, por exemplo, a natação, a caminhada, a corrida, tem outros, né? Eu coloquei, por exemplo, esse hoje que eu estava filmando aqui, tem outros. Eu posso fazer remo, eu posso fazer esqui, tem outros exercícios que também são de grandes grupamentos e que eu faço de uma forma mais prolongada, são os exercícios aeróbicos. Então, nós começamos a estudar antes os aeróbicos. Como é que é a resposta arterial durante a prática de exercício aeróbico? Então, esse, por exemplo, eu botei, obviamente, isso aqui é uma imagem, né? Aqui à esquerda, uma imagem mais atual, que é como a gente mede atualmente, mas que não é muito diferente do que se fazia anteriormente. Então, por exemplo, esse paciente ele está fazendo aqui um cicloergômetro de membros inferiores, é a bicicleta, e eu estou aqui com o meu manguito, e de tempos em tempos eu vou aferindo a pressão arterial. E aí, só uma dica: por que que eu gosto tanto da bicicleta para medir pressão arterial? É muito mais fácil. O paciente, quando começa a correr, começa a bater, o pé começa a bater na esteira, fica muito difícil, às vezes, da gente conseguir distinguir o que que é pisada e o que que, de fato, é aquele som, né, que a gente precisa ouvir para medir a pressão arterial. Mas, enfim, o que que nesses pacientes era observado? Eu tenho aqui dois tipos de pacientes, né? Eu tenho os pacientes aqui que chegam mais embaixo. Daqui é a pressão arterial sistólica, tá? Então, a pressão sistólica de pacientes normais, de pessoas que não têm hipertensão. E aí vocês vejam que elas começam aqui em 120, mais ou menos, 130 milímetros de mercúrio. E aí que fazendo, obviamente, aqui embaixo, né, no eixo CIS, eu estou dizendo intensidade, que eu meço pelo consumo de oxigênio, mas isso é basicamente uma intensidade. Então, quanto mais eu vou indo aqui para 2.200, maior a intensidade do meu exercício. Então, quanto mais intenso o meu exercício, minha pressão arterial sistólica vai aumentando, né? Então, em indivíduos normais, chego a 180, 170. Confesso para vocês que chego até mais do que isso. Tá? A gente considera uma resposta exagerada ao exercício, atualmente, uma resposta hipertensiva, acima de 220, 230 de pressão arterial. Mas já aviso para vocês que esses valores estão sendo revistos, porque, por exemplo, metade das pessoas que a gente pega aqui tem mais de 250, chega a mais de 250 de pressão arterial sistólica, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o que mais ou menos se tinha foi aferido nesse trabalho, né, dali de 1967. E o grande problema é que os pacientes que eram hipertensos, então que partiam de níveis sistólicos superiores, então 170, 180, 190, eles chegavam a valores que a gente considera de fato muito elevados, né? 260. Imagina eu pegar um paciente, vocês pegam um paciente primeira vez, vocês medem a pressão arterial sistólica, está 260, não tenho a menor dúvida que todo mundo vai ficar super assustado e muito provavelmente vai encaminhar, né, possivelmente a um serviço de emergência, algo nesse sentido. Mas que no exercício físico nós vemos isso com bastante regularidade, que não tem as mesmas consequências. Mas enfim, a gente sabe disso agora. Antigamente não se sabia. E aí, por conta dessa pressão, dessa resposta exagerada, né? Isso aqui é só um exemplo. Esse é um exemplo de um paciente que esse tem hipertensão arterial, mas só para vocês terem uma ideia, esse paciente fez exercício em ciclo, fez exercício em bicicleta. Aqui são as medidas de frequência cardíaca, então a cada minuto eu estou aferindo a pressão arterial, aferindo a frequência cardíaca e outras variáveis. E aí ele parte aqui de 150 por 90, um pouquinho mais do que isso, e chega ali acima de 260 por 128 de diastólica. Isso é uma resposta bastante exagerada ao exercício mesmo, né? Então isso é bastante comum na nossa prática. Mas com esses valores, é claro, e não é nem um pouco incompreensível que existisse um medo desses valores pressóricos durante a prática de exercício. Será que esse aumento transitório, né, da pressão arterial pode, não sei, né, romper o vaso arterial, né, ou então fazer ruptura de placa e você produzir algum tipo de infarto? Qual é a consequência que isso tem para o paciente normal, mas principalmente para o paciente hipertenso que chega a valores extremamente elevados de pressão arterial durante o exercício físico? E aí, por conta disso, essa é uma linha do tempo que eu também gosto bastante, nessa época, ali na década de 60, década de 70, exercício físico aeróbico, principalmente em intensidades mais altas, era terminantemente proibido. A gente vai ganhando um pouco de experiência, devia ser preferencialmente evitado. Então, eu não devo fazer exercícios extenuantes, né? No máximo, nem moderados, talvez, no máximo, exercícios leves em pacientes portadores de hipertensão arterial, e eu estou falando aqui de exercício aeróbico, tá? Começam a sair outros trabalhos. E esse é um trabalho super legal que ele mostra os efeitos não só do estresse físico, mas também do estresse emocional no sistema cardiovascular. Nisso, né, tudo descritivo, tudo ele vai descrevendo respostas de pessoas, de pacientes deles. E aí eles começam a observar que existe uma certa vasodilatação após o estresse físico. Então, o paciente faz o exercício, começa com determinada pressão, sobe a pressão e depois essa pressão abaixa a níveis inferiores àqueles níveis pré-exercício físico.
imediatamente depois. A gente vai ver que tem um pouquinho mais. Aí eu vou dar um exemplo para vocês também. E aí eu já coloquei aqui, isso também é uma foto de hoje, né? E aí esse paciente especificamente, ele fez questão que eu fotografasse também a camisa, porque é do Fluminense, então ele já queria deixar bem marcado que ele é Fluminense, que ele estará torcendo muito amanhã. Esse paciente, ele estava com 123/84 de pressão, e aí depois da sessão de exercício, essa 148 aqui é de outro paciente. Depois da sessão de exercício, ele estava ali com 93 de sistólica. Esse é até um caso interessante que a gente vê muito na nossa prática. Ele é um paciente hipertenso que vinha com valores super elevados de pressão arterial, e aí eu falo assim para ele: olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Na verdade, a notícia é a mesma. Você é extremamente responsivo ao exercício físico. Por que que é boa? Porque é ótimo que a pessoa consiga responder bem ao exercício. E por que que é ruim? Porque ele odeia fazer exercício físico. Então, se ele pudesse não ter resposta nenhuma e ser vetado da realização de exercício, para ele seria maravilhoso. Mas ele não, ele responde muito, muito bem. E qual é o tipo de problema que nós temos estamos tendo com ele agora? Ele vinha muito regular, ele já está conosco desde 2019. Ele vinha muito regular, vinha super bem controlado os níveis de pressão arterial, e aí ele se tornou irregular porque ele teve 500 mil problemas de família, parou de vir com tanta regularidade e aumentou os níveis pressóricos dele. O médico, claro, aumentou os antihipertensivos. E aí conversou com ele, você precisa voltar a fazer exercício físico com regularidade. Ele voltou a fazer exercício com regularidade. O que está acontecendo hoje? Ele está, de fato, ficando hipotenso com o exercício. E às vezes, inclusive, sintomático. Então a gente está tendo que remanejar isso, que muito provavelmente alguns remédios vão sair. Que bom, né? Mas, enfim, ele reluta um pouco em entender quão responsível ele é a parte do exercício físico. Mas, enfim, isso é um exemplo que nós temos todos os dias. Então, de novo, esse daqui foi um exemplo de hoje, né? E aí eles começaram a observar que não existia apenas essa questão de uma redução da pressão arterial imediatamente após, mas que essa redução de pressão arterial ela se mantinha. E se mantinha até por 12, às vezes 24 horas depois da realização do exercício físico. Então começam algumas pessoas, olha, será que existe uma certa adaptação? Então, quando eu faço de resposta, estou falando de uma coisa aguda. Quando eu falo de adaptação, eu estou falando de uma coisa mais crônica. Então, será que quando eu faço exercício físico de forma regular, além daquela resposta imediata, eu tenho uma resposta também a longo prazo? E algumas pessoas começam a estudar isso. Então, um exemplo é esse trabalho, que também é um trabalho já antigo, né? Eu sempre trago esses trabalhos um pouquinho mais antigos, que olharam o seguinte: eles pegaram 23 pacientes hipertensos e 23 pacientes que não eram portadores de hipertensão arterial. E aí eles olham, colocam, fazem com que esses pacientes façam ali em torno de 30, 35 minutos de caminhada ou corrida, mas sempre respeitando um exercício de moderada intensidade, de média intensidade, não de alta intensidade, 2 vezes por semana, ou seja, nada demais, né? Hoje em dia, com toda sinceridade, eu prescrevo até muito mais do que isso, se possível. E o que eles puderam observar, aqui desse lado, aqui, né, eu tenho pressão arterial sistólica aqui à esquerda e pressão arterial diastólica à direita, as barrinhas, cada uma dessas duplas, né, de barras, é um paciente. Então, a barrinha mais escura, né, barrinha toda preenchida, são os níveis pressóricos pré-programa de exercício, e aqui a barrinha tracejada são os níveis de pressão arterial pós. E aí, esse tempo foram 6 meses desse programa de exercício físico regular. E o que eles observaram, que quase todos os pacientes, o que eu tive comparando essa barra mais cheia com a barra tracejada, é que eu tive redução dos níveis pressóricos, tanto dos níveis pressóricos sistólicos quanto os diastólicos. E aí, se eu pegasse uma média, a média pré era 159, passou para 146, e da diastólica, a média ali é 105 e passou para 93. Mostrando, então, que, de fato, esses pacientes, o programa de exercício parecia realmente ter uma resposta a longo prazo nos níveis de pressão arterial. Obviamente, eu vou aumentando, isso dá início a vários outros trabalhos, isso daqui é uma meta-análise já de 1990, que, de novo, eu estou falando de exercício aeróbico, que mostra exatamente isso. Então, depois de um programa de exercício físico, eu tenho uma redução ali, uma média de redução de 10, quase 11 milímetros de mercúrio nos níveis pressóricos sistólicos, e se eu olho nos níveis diastólicos, eu tenho uma queda ali de em torno de 8 milímetros de mercúrio. Mas, de novo, meu medo sempre é o risco de morte súbita cardíaca, né? Então, eu tenho esse medo, e até hoje a gente pode perceber que sempre que tem uma morte súbita durante o exercício, apesar de ser um fenômeno extremamente raro, chama muita atenção, né? Porque a gente não associa exercício físico
a eventos adversos, a gente associa a saúde. Mas depois a gente pode falar sobre isso, que tem várias outras questões que entram muito além do exercício que contribuem para o aumento do risco de morte súbita durante essa prática. Mas, obviamente, isso ainda era uma questão, ainda é até hoje, né? E aí esses estudos são todos exercícios de média intensidade. Então, eles sempre tomavam cuidado de não fazer exercícios de alta intensidade nesse momento. E aí, de novo, né? Como é que está nessa linha do tempo? Algo que era preferencialmente evitado, agora ele é tolerado com alguma supervisão, passa um pouquinho mais, ele é tolerado e até que ele é permitido. Mas, de novo, exercícios principalmente de média intensidade, tomando cuidado. E chega a um ponto, né, que a gente começa a ter, então, algumas diretrizes. Então, a gente começa a ter diretrizes falando, isso aqui é de 96, dos benefícios do exercício físico, da atividade física, também nos portadores de hipertensão arterial. E aqui a gente já coloca, de novo, o exercício aeróbico, ele tem um efeito hipotensor independente, em certos pacientes portadores de pressão arterial, tanto nos níveis sistólicos quanto em níveis diastólicos. Então, existe essa proposta, então, de se fazer que as pessoas, não só a população geral, mas principalmente os pacientes portadores de hipertensão arterial, também façam exercício físico. Mas, de novo, né, ele já coloca aqui algum grau, alguns pacientes, né, ele não torna isso uma verdade para todo mundo. E a gente, claro, vai continuando, a gente vai ganhando mais conhecimento, esse já é um trabalho bem mais recente, e a gente ganha. Opa, desculpa, peraí. E a gente ganha um conhecimento que hoje a gente vê que, primeiro, né, o exercício aeróbico, ele é dose dependente. Então, quanto mais exercício aeróbico eu faço, maior a minha redução de pressão arterial. Ah, até infinitamente, né? Então, eu vou fazendo, daqui a pouco eu vou chegando a 70 de sistólica? Claro que não. Isso, basicamente, eles olham que mais ou menos tem um platô e começa, não é exatamente um platô, mas começa a diminuir a redução a cada incremento de exercício que eu faço, quando eu chego aí a níveis de 150 minutos de exercício aeróbico de média intensidade por semana, que é o que a gente preconiza. Preconiza mais ou menos, porque a gente também já está aumentando esses valores. Mas é o que é atualmente orientado para a população geral, tá? Então, eu mostro que a cada 30 minutos de exercício aeróbico que eu faço, eu tenho uma redução ali de quase 2 milímetros na pressão sistólica, na pressão diastólica um pouquinho mais do que 1 milímetro, tenho pressão, obviamente, redução da pressão arterial média, também tenho redução na minha frequência cardíaca. E aí, o que que eu vejo nesses 150 minutos, que é o que a gente preconiza para a população geral, né? Que dá mais ou menos 30 minutos 5 vezes por semana. Eu tenho uma queda ali em torno de 7 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e em torno de 5 a 6 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. De novo, né? Exercício físico aeróbico, tá? E aí, por que eu volto para a questão da prescrição? Porque eu estou falando só de aeróbico, estou falando ainda mais de média intensidade, mas a gente tem outras coisas para conversar sobre. Mas qual é o tipo de exercício? Qual é a intensidade de exercício? Principalmente isso. Então, intensidade. Intensidade, o que que nós estamos vendo em relação à intensidade? Intensidade de exercício, ou seja, aqueles exercícios de alta intensidade, cada vez estão ganhando mais espaço na nossa prescrição. Porque antigamente a gente tinha medo por conta dos eventos cardiovasculares, a gente vai ganhando experiência e a gente vê que hoje tem grandes benefícios. A gente aumenta, por exemplo, a aptidão aeróbica muito mais rapidamente com exercício de alta intensidade do que com os exercícios de média intensidade. E a gente sabe que a aptidão física aeróbica hoje em dia é um dos principais preditores prognósticos a longo prazo. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma aptidão aeróbica muito ruim, talvez colocar exercício intenso para ela seja extremamente importante para eu conseguir aumentar a aptidão aeróbica dela. Eu já sei, por exemplo, que pacientes portadores de doença arterial coronariana, a gente tem grandes benefícios em fazer exercícios de alta intensidade. Claro, né, respeitando se há limites para essa pessoa. Mas em relação à pressão arterial, nós ainda temos, em relação ao controle de pressão arterial, nós ainda temos dúvida se realizar exercícios de alta intensidade traz algum benefício adicional em relação a exercícios de média intensidade. Parece que em termos de controle de redução de pressão arterial, isso não é tão claro assim. É possível que a gente tenha, obviamente, um número menor de estudos, é possível que a gente ainda ganhe conhecimento nesse tempo, mas a gente não tem feito alta intensidade apenas por uma questão de controle de hipertensão arterial. Normalmente vem associado com algumas outras questões, tá? Então, o que que a gente faz no exercício físico, né? O moderado ou média intensidade hoje em dia para todos, o vigoroso, aquele alta intensidade, a gente fala esses três, né? Para quem pode, para quem gosta ou para quem precisa. Então a gente tem que ter essas três palavrinhas aí na nossa mente para a gente prescrever alta intensidade. Mas continuando, qual é o tipo? A gente basicamente até agora só falou do tipo aeróbico de pressão de exercício físico. Mas existe uma gama enorme de tipos de exercício diferentes que a gente também precisa prescrever.
Então, eu tenho aqui o aeróbico, eu tenho aqui os exercícios resistidos, que são exercícios de musculação, eu tenho exercícios de equilíbrio, tenho exercícios de flexibilidade, tenho exercícios de coordenação. E aí, o que que a gente tem? Exercício de flexibilidade, de equilíbrio, por exemplo, a gente tem pouquíssimas coisas documentadas, né? Ainda mais quando a gente vai falar de hipertensão. Mas exercícios resistidos, que são os exercícios de musculação, cada vez mais a gente tem adquirido conhecimento em relação a eles. E aí é uma coisa super interessante. Por que que os exercícios resistidos eram menos ainda prescritos que os exercícios aeróbicos? A gente tinha ainda mais medo do que o exercício aeróbico. Porque se eu achava que 260 era muita coisa para chegar no exercício, durante o exercício, imagina chegar a valores acima de 300 milímetros de mercúrio. É demais, né? Então a gente tem alguns trabalhos super interessantes que fazem mensuração intra-arterial de pressão arterial e botam pacientes jovens fazendo um supino. E chegam a valores de 400 milímetros de mercúrio, 420 milímetros de mercúrio. Se a gente, de novo, tinha medo com 260, musculação, aí sim, você não, e paciente hipertenso não deveria se fazer de jeito nenhum. E outra coisa, enquanto no exercício aeróbico eu tenho uma queda ou uma manutenção dos níveis diastólicos, no exercício resistido, no exercício de musculação, não, os níveis diastólicos aumentam também. Então o medo era ainda muito, muito maior. Mas sempre tem alguém que resolve questionar isso, e eu acho isso maravilhoso. E aí eles falam, bom, mas deixa eu fazer um exercício isométrico, né? O que que é um exercício isométrico resistido? Então, exercício de musculação resistido. É quando não tem alteração de contração de músculo. De contração de músculo, não, desculpa, de comprimento de músculo. Eu faço contração, mas eu não tenho diminuição do comprimento. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra gente. E aí, fizeram, né, bem, imagina, 6 segundos só de contração, né, de um exercício isométrico, 3 vezes por dia durante essas 8 semanas, e eles conseguiram ver que a longo prazo eu tinha diminuição de pressão arterial sistólica, eu tinha diminuição de pressão arterial diastólica também. Então você começa, ainda bem que tem essas pessoas, né, que vão contra as regras e fazem esse tipo de trabalho. Então mostrou que pode ser que tenha algum tipo de benefício. E aí a gente começa de novo a olhar, olha, realmente, né, os exercícios de musculação, tanto aqueles dinâmicos em que eu tenho variação do comprimento do músculo, quanto os exercícios isométricos, realmente têm benefícios quando eu falo de controle a longo prazo de pressão arterial. E o que que a gente vê nesses trabalhos, né, que eu acabei esquecendo de falar? Em termos de segurança, esses trabalhos não mostram eventos adversos. Isso é que é interessante, por isso que começa a ficar mais seguro a gente prescrever. Eles não mostram aquilo que a gente tinha medo, paciente fazendo infarto, paciente fazendo AVC, não mostram. Então começam a mostrar uma certa segurança na prática desses exercícios também, tá? E aí esse trabalho que eu acho espetacular, que saiu agora em 2023, ele faz o seguinte, ele vai olhar 5 tipos diferentes de exercício. Ele olha o exercício aeróbico, que a gente já falou, ele olha o exercício intervalado, aeróbico e intervalado, o que eu quero dizer com isso, né? De alta intensidade. Então, claro, né, gente, esses trabalhos são protocolos diferentes, o que é sempre um grande problema quando a gente vai falar sobre exercício físico, porque eles usam protocolos às vezes muito variados, mas esse ele tentou se restringir a 2 tipos. Um que fazia 4 minutos por 4 minutos, então 4 minutos de mais alta intensidade, 4 minutos de uma intensidade mais baixa, e aquele que a gente chama de all out. Então você vai no máximo que você puder, e aí depois você faz a sua recuperação, pode ser ativa ou passiva. Vai ao máximo que faz, então como se você fizesse exatamente aqueles sprints que a gente faz, tá? O combinado, que era o aeróbico, mais algum resistido, seja ele dinâmico, seja ele isométrico, e aí olhou esses dois separadamente, tanto o dinâmico quanto o isométrico. E quais foram aqueles. Hã? Ah, tá. Obrigada. Não, tudo bem, obrigada. E quais são aqueles isométricos que ele usou? Basicamente três. O isométrico de preensão manual, que eu vou mostrar para vocês como é que é, o agachamento na parede e extensão de joelho. E aí, o que que a gente observou, né? Então, esse daqui é o agachamento, é um agachamento na parede. Então, os protocolos, todos eles mais ou menos faziam da seguinte forma: eram 2 minutos aqui fazendo esse tipo de agachamento, sustentando isso, e aí você dava alguns intervalos de 1, 2 minutos e repetia isso por 4 vezes no total, tá? Esse é um tipo de exercício isométrico. E o outro isométrico da extensão do joelho, por exemplo, fazia mais ou menos a mesma coisa. Então, pedia para fazer a extensão e mantinha isso por 2 minutos, também dava intervalos de 1 a 2 minutos entre isso e fazia 4 vezes desse tipo de exercício. E um que eu gosto muito, que é o que a gente mais usa aqui na clínica, por exemplo, que é super simples, é o que a gente chama de cardiogrip, mas esse é o de preensão manual. O que que consiste esse tipo de treinamento, né? Então, aqui, por exemplo, é um aparelhinho, né? E aí esse paciente, ele vai fazer com cada uma das mãos, então primeiro ele vai fazer aqui com a mão direita, ele faz o máximo de força que ele puder. E esse númerozinho aqui é o que quantifica essa força, tá? Ele vai fazer isso com a mão direita, depois ele vai fazer com a mão esquerda.
E aí esse aparelho sabe qual é a força máxima que ele tem na mão direita e qual é a força máxima que ele tem na mão esquerda. E depois ele vai sustentar por 2 minutos 30% dessa força máxima que ele fez com cada uma das mãos. Então, por exemplo, ele dá aqui, né, quando ele fala esse hold, é para ele manter nessa pressão. Por quê? Porque isso é 30% da força máxima que ele aplicou anteriormente. Então, ele faz 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro, depois repete com uma mão, repete com a outra mão. Então, isso é o que a gente chama de treinamento isométrico de preensão manual, tá? Que é o que a gente mais usa aqui. E aí, quando ele comparou em termos de redução de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, comparando todos esses tipos de treinamento, o que foi muito interessante é que esses exercícios resistidos isométricos tiveram uma redução de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, maior do que os outros tipos. Maior do que quando eu falo de treinamento aeróbico, maior do que quando eu falo em treino de HIIT, mais do que quando eu falo de resistivo dinâmico, mais do que quando eu coloco o dinâmico com o aeróbico. Esse treinamento isométrico é aquele que a gente, de fato, tem os maiores reduções nos valores de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, tá? E aí, aqui é isso que ele está botando, né? Comparativamente, o exercício isométrico parece ser, de fato, aquela modalidade mais efetiva. E claro, então o que ele está querendo dizer com isso? A gente precisa colocar isso para frente. Só para vocês terem uma ideia, esse isométrico de preensão manual, eu tenho uma experiência pessoal em relação a isso, é minha mãe. Eu trouxe uma vez, eu tentei achar de novo os dados dela, acabei, não lembro onde é que eu botei essa apresentação, mas ela vinha tendo, ela não tem ela usava uma medicação antipertensiva, sempre precisou de uma medicação antipertensiva, mas ela vinha fazendo efeitos colaterais de cada uma das medicações que ela fazia. E aí eu entrei pra cá, falei, mãe, vamos tentar esse aparelhinho, vamos fazer. Você faz todo dia. Ela, por 5 anos, controlou os níveis de pressão arterial dela super bem, super bem. Agora ela continua fazendo, mas ela teve algumas outras coisas que precisou estar usando o hidrocloro meio comprimido por dia. E aí depois talvez a gente vá tirar de novo na hora que passar alguns eventos que ela está tendo. E está fazendo cardiogrip. Então, assim, realmente a gente vê melhora dos níveis de pressão arterial quando esses pacientes fazem esse tipo de treinamento, tá? E aí, claro, o que que a gente tinha medo? De novo, a gente tinha medo que o paciente pudesse fazer, fazendo aquela força sustentada, que ele fizesse algum tipo de evento. E aí nós já medimos, já em 2011, realmente a gente já usa isso há muito tempo, a gente olhou que em termos de pressão arterial diastólica, quase não muda com esses pacientes que estão fazendo cardiogripe, sistólica também quase não muda, frequência cardíaca praticamente não muda. Então, em termos hemodinâmicos, eu não mudo muita coisa durante a prática. Então, é uma prática bastante segura o cardiogripe, por exemplo, e os outros também, os outros treinamentos isométricos, tá? E aí o exercício versus medicamento, que eu acho que é aqui que a gente pega, porque até agora, né, fica uma coisa assim, muito legal, mas eu diminuo o quê? 10 milímetros de mercúrio, né? Muita gente fala, é pouca coisa. É pouca coisa, mas é exatamente a resposta que eu espero quando eu estou tomando um medicamento antipertensivo. Então, se eu pegar mais ou menos todos aqueles medicamentos que normalmente a gente usa na nossa prática e eu olho numa dose padrão, o que eles estão reduzindo em termos de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica é muito com os valores, com as reduções que eu obtenho usando o meu exercício físico. Né? Então, de novo, quando eu pego o último guideline aqui até europeu, ele fala isso. O que eu espero é mais ou menos ali na imunoterapia, 5 queda de 9 milímetros da pressão sistólica, 5 milímetros da pressão diastólica, que é muito parecido com o que eu faço aqui, né? Com o que eu tive no exercício aeróbico. E lembrando que claro, cada pessoa vai ter uma resposta, e a mesma forma que o medicamento, cada pessoa vai ter uma resposta. E da mesma forma como na medicação, talvez eu tenha que escolher uma medicação em prol da outra, e aí eu vou ter que associar medicações, eu também vou fazer isso no meu exercício físico. Um paciente talvez controle só com aeróbico, outro controle melhor com treinamento isométrico, outro vai controlar melhor, e eu posso associar isso também para poder ter um efeito melhor, né? E aí, obviamente, eu vou ter que definir isso com cada um dos pacientes, dependendo da sua limitação ou não. E eu já tenho também trabalhos que tentam comparar um e outro. E aí o que eu acho interessante desse trabalho é que ele olha, né, em preto aqui, as bolinhas escuras são para toda a população, então eu vou ver a redução, aqui tá aqui embaixo a redução de pressão dos níveis pressóricos, né, aqui da pressão arterial sistólica, e na bolinha vazada são aqueles pacientes que já tinham a pressão arterial sistólica aumentada, né? Então, se eu olhar, por exemplo, o exercício, mas eu não consigo tirar isso daqui, né? Eu tenho redução do exercício quando eu olho medicação, mas olha só, eu consigo tirar todos eles aqui, né? Eu consigo olhar cada um, se eu botar cada um dos medicamentos, eu vejo que com exercício físico aeróbico, exercício físico resistido, principalmente naqueles pacientes que têm níveis de pressão arterial é, aumentada, eu tenho
uma resposta muito semelhante aos medicamentos antipertensivos. E aí, obviamente, eu também olho isso em relação à intensidade com baixos níveis de droga e altos níveis de medicação. Então, que esse trabalho mostrou para gente é que é bem comparável. Eu consigo comparar, sim, os valores de redução de pressão arterial sistólica e diastólica também, que eu não trouxe outro gráfico, com exercício físico, com as medicações que a gente usa hoje em dia para tratamento de pressão arterial. E o que eu acho que é muito interessante na prática do exercício? Quando eu falo de medicação, gente, eu tenho uma faixa terapêutica, né? Então, abaixo desses níveis terapêuticos, eu não tenho efeito, muito provavelmente. Acima disso, eu vou ter um efeito maléfico, eu vou ter começar a ter os efeitos colaterais. Quando eu olho no exercício físico, essa minha faixa terapêutica parece ser muito mais ampla. E não é que aqui, quando eu faço um pouquinho, eu não tenho efeito. Eu já tenho efeito. E eu, inclusive, já mostro isso, não só de pressão arterial, mas de mortalidade também. Se eu tiro um paciente da minha inatividade, que não faz exercício físico nenhum, e boto ele para fazer qualquer coisa, eu falo qualquer coisa mesmo, 5 minutos de exercício físico por dia, eu já tenho redução de mortalidade para esse paciente. Então, mesmo aqui, eu já tenho benefício. E muito provavelmente a gente não sabe ainda, por isso que eu deixei aqui em amarelo, em verde, que a gente até hoje não sabe se de fato exercício de alta intensidade, muito volume, tem realmente alguma alteração maléfica, né? A gente não tem isso bem documentado. A gente já sabe algumas adaptações provocadas pelo exercício físico, mas que não tem, a princípio, uma expressão clínica da mesma forma como tem uma doença. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho aumento de calcificação coronariana com a prática de exercício de alta intensidade e grande volume, mas isso não se expressa da mesma forma como um paciente que não faz exercício, que tem aumento da calcificação coronariana por outros motivos, porque é hipertenso, porque é dislipidêmico, porque é diabético, né? Então, por isso que o exercício físico é tão interessante. A faixa terapêutica dele, os benefícios que eu tenho ao longo disso, são, obviamente, muito mais amplos do que as medicações. Então, hoje em dia, né, não só é recomendado, quando é mandatório. Eu tenho que prescrever exercício físico para o meu paciente portador de hipertensão arterial, tá? E aí, por que que eu boto que exercício físico agora está começando a ficar mais fácil a gente falar e colocar isso dentro da medicina? Porque a gente cada vez mais vê que o exercício físico é contração da musculatura esquelética e contração de formas diferentes, né? Contração de uma forma mais aeróbica, contração de uma fibra que é mais, faz exercícios mais de musculação, libera uma quantidade de mediadores que a gente não tem noção ainda de todos eles. E eles têm um efeito sistêmico mesmo. A gente vê efeitos de diminuição de demência, por exemplo. A gente vê efeitos nos vasos sanguíneos. A gente vê efeitos na formação óssea, então redução de osteoporose, redução de osteopenia. A gente vê aumento da sensibilidade à insulina, então para o diabético é super importante. A gente vê, que a gente estava falando ontem, né, redução de crescimento tumoral. Então você tem, tanto no tratamento como na prevenção de uma reincidência, por exemplo, de câncer, a gente tem falado isso bastante. Então, o efeito do exercício físico é muito, é extremamente amplo, né? Então, um exemplo, outros benefícios que não só a hipertensão arterial, saúde cardiovascular como um todo, qualidade do sono, manutenção do peso, estresse, qualidade de vida, mas aqui, diabetes, doenças, depressão, dores, neoplasia. Então, tudo isso são alguns dos efeitos que a gente tem maior documentação em relação à prática, manter-se ativo e, se a gente puder fazer exercício físico que a gente prescreve com determinado objetivo, prescreve intensidade, muito melhor, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem uma descoberta, então, da produção de L6 para a musculatura esquelética em 2003. Em 2000, desculpa, em 2003 a gente introduz esse termo das miocinas, né, que são peptídeos, ou outras citocinas que são produzidas e liberadas pela musculatura. E a gente hoje em dia já tem descrição de mais de 600 miocinas e isso só cresce. Então a gente vai ver que provavelmente, né, já tem alguns trabalhos mostrando isso, a musculatura esquelética é um dos maiores órgãos endócrinos. É o maior órgão endócrino do nosso corpo. Então, da mesma forma como a gente tem que saber tireoide, a gente vai ter que saber musculatura esquelética também, que infelizmente até agora era muito ainda colocado para outras especialidades que não a nossa, né, que não o médico. E aí, cada tipo de exercício, é isso que a gente tem descoberto, cada tipo de exercício tem um tipo de resposta, que a gente de fato vem aprendendo. Então, por exemplo, né, dependendo da duração do treinamento, né, se eu tenho treinos mais curtos, se eu tenho treinos mais prolongados, em que eu tenho inclusive aumento do diâmetro vascular, eu tenho um aumento das enzimas antioxidantes, e isso a longo prazo é interessante, né? Num primeiro momento eu libero mais espécies reativas de oxigênio, mas eu aumento a produção, eu aumento o trabalho, a atividade dessas enzimas, que a longo prazo é extremamente benéfica e atua na melhora na saúde do endotélio vascular. Então, isso, por exemplo, é um dos mecanismos, mas eu tenho vários outros, né? Então, cada um desses, o exercício aeróbico, o exercício resistido, os exercícios isométricos, o isométrico, por exemplo, parece atuar de forma benéfica na modulação autonômica, parece aumentar a sensibilidade de baroreceptores. Então, são inúmeros os tipos de mecanismos pelo qual o exercício físico e diferentes tipos de exercício físico
atuam no controle da pressão arterial e a gente só vem, de fato, aumentando esse nosso conhecimento, né? Então, liberação de substâncias vasodilatadoras, né? Antigamente a gente achava até que o cardiogrip, que é esse treinamento isométrico de pressão manual, basicamente o mecanismo dele era porque quando eu faço esse 30% de força, eu tenho uma oclusão dos meus capilares. E aí, depois que eu liberava isso por uma resposta, né, hiperreativa, a gente tinha um aumento da liberação de óxido nítrico. A gente já vê hoje que a gente falava aquilo, mas aquilo é um dos milhares de mecanismos e que provavelmente não é o mais importante quando eu faço de exercício isométrico. Então, a gente tem aprendido mais sobre esses mecanismos, então é importante que a gente saiba prescrever. E aí, como é que a gente sabe prescrever? A gente tem que fazer de fato uma prescrição de exercício para o nosso paciente. Não adianta chegar no nosso consultório e falar, faz caminhada. A caminhada é ótima, mas de todos eles, caminhada, corrida, ciclismo, é o que menos altera a pressão arterial. É ótimo, mas ele pode fazer muito mais do que isso. Quantas vezes ele tem que fazer por semana? Qual vai ser a duração? Quão intenso vai ser isso? Quando que começa a aumentar? Tudo isso eu tenho que prescrever. E a musculação? Quantas repetições eu vou fazer? Quantas séries eu vou fazer? Qual é o número de grupamentos musculares que eu vou trabalhar? Então, se a gente não explica isso, o paciente não vai saber fazer. Então, vocês imaginam, se imaginem prescrevendo uma hidrocloro diurético, toma aqui, hidrocloro de tiazida. Aí ele pega, compra na farmácia, ele não sabe quantas vezes por dia ele vai tomar, ele não sabe qual é a dose que ele vai comprar. É a mesma coisa do exercício. Se eu não explico para ele, ele vai fazer de qualquer jeito, e aí eu posso aumentar, inclusive, o risco de lesão, principalmente lesão osteomiarticular, não vai ter, provavelmente não vai ter benefício. E aí eu acabo aumentando a chance dele, na verdade, ficar inativo. Porque da primeira vez que ele se lesiona, ele vai parar, vai falar, aquilo não é bom para mim. Da primeira vez que ele tem um sintoma, que ele não sabe o que que é, aquilo não é bom para mim. Então eu tenho que orientar. Então é muito importante, hoje em dia eu falo, a primeira coisa que a gente tem que chegar para o paciente entrou e quanto de exercício está fazendo por semana? Como é que está essa prática de exercício físico? A importância que eu dou para o exercício na minha prescrição é a importância que o paciente vai dar. Se eu deixar para falar por último, ele também vai deixar para fazer por último, tá? Então, isso que eu queria passar para vocês, queria agradecer essa oportunidade de novo e queria convidá-los para a nossa imersão. A gente tem o DERCAD, então, ele é um departamento da SOCERJ, em ergometria, reabilitação cardíaca e cardiologia desportiva. A gente também vai fazer o nosso evento no auditório da IDOMED, dia 23 de agosto. A gente está crescendo em tempo e crescendo em número de participantes que vão poder assistir. A gente vai falar sobre muita coisa, vão ter outros profissionais também ensinando para a gente, profissionais de educação física, fisioterapia, né, que também vão estar mostrando para a gente algumas dúvidas que nós temos na prática. E queria deixar esse convite para vocês. Estou aberta aí a perguntas. Temos tempo aí para fazer perguntas. Obrigado, Cristina. Muito bom, né? Assim, já é o segundo ano que eu vejo, que eu assisto a aula, e cada ano a gente vai pegando coisas novas, assim, né? E, Beth, fala a verdade, dá vontade de fazer um ambulatório de reabilitação cardíaca e cardiologia do exercício lá no ProHeart, não dá para cuidar dos hipertensão resistente? Claro que Para dá, fazer o negócio, sem cara, ir lá três, dúvida. quatro vezes por semana para fazer isso, além de ir lá fazer as outras coisas que ele faz, né? Porra, dá muita vontade, muita mesmo. Vitor, você sabe que a gente tinha até queria fazer isso, né? A gente pensou em fazer como projeto de extensão, inclusive. É, Fazer um ambulatório só de orientação, porque eu sei hoje prescrever exercício, porque eu trabalho com isso, eu tô desde Sim. 2014 trabalhando. Mas como eu entrei aqui, eu já contei isso para vocês, mas assim, eu entrei justamente porque eu vi uma palestra do Cláudio Gil. E eu falei assim, gente, eu tava na residência de cardiologia. Eu falei, gente, eu sei passar marca-passo, eu sei manejar ECMO, mas eu não faço a menor ideia de como prescrever uma corrida pro meu paciente. Não, eu tenho que ir lá ver como é que é. Aí eu cheguei aqui, eu olhei na porta, ele tá com a gente até hoje, tá? Hoje, de manhã ele tava aqui, tá ótimo, muito bem, obrigado, tem 80 que anos, tá bom. correndo a 12 quilômetros por hora. Mas eu E- olhei pra ele, ele fazia uma respiração, ele tem ciência cardíaca, então ele fazia uma respiração em gasping, sabe? Aí eu olhei pela porta e falei assim, pronto, já vou chegar aqui, né, abafando, já tô numa parada cardíaca aqui, ele vai parar ali. Não era nada daqui, ele tava correndo a 14 quilômetros por hora, muito bem, obrigado. E aí eu chegar lá e falar que eu tinha que parar. E assim, é um mundo muito novo, que é a mesma coisa de nutrição, né? A gente tem nutrição na faculdade? Nada. Nada, né? A gente sabe que é proteína, carboidrato, já é muita coisa. Então, isso aí, infelizmente, porque eu acho que é isso que faz grande diferença. Não vai ser a nossa, né? O que vai fazer diferença mesmo vai ser a gente mudar o estilo de vida. É o que você falou, assim, às vezes a importância maior que a gente dá ao longo da consulta é na prescrição do remédio. Qualquer outra intervenção não farmacológica, por exemplo, né? Exercício físico, dieta, sono, controle de estresse, isso é o finalzinho aqui. Ah, ó, o cara tá em pé indo embora, você fala, ó,
cara, só esquece não, exercício e dieta, tá bom? O cara já tá indo pro caminho da porta, né? Você já até levantou da cadeira, você já tá se despedindo, você fala no final. Então, é isso, assim, eu acho que a gente tem que, não vou dizer inverter a ordem, mas eu acho que as importâncias têm que começar a ser equivalentes, né? A gente tem que dar tanto a importância na prescrição farmacológica quanto numa prescrição não farmacológica, né? Porque a gente não é uma orientação de atividade física, não é uma orientação de, não, é uma prescrição de atividade física ou de exercício, uma prescrição de dieta, uma prescrição de higiene do sono, né? A prescrição do que de fato aquela pessoa tem que fazer, né? E, assim, hoje a gente tem uma população, e lá no Fundão a gente tem um viés muito claro da população que a gente atende, em que a grande maioria das pessoas é muito sedentária. E fazer qualquer tipo de exercício físico para eles é uma realidade tão distante que eles acabam entendendo que aquilo não é para eles, né? Assim, isso não é para É. mim. Eles entendem o exercício físico como o cara que corre na beira da praia, o cara que vai para uma academia, né? Que tem uma roupa legal, um tênis para fazer aquilo. Só que não é só isso, né? Então, esse estímulo da atividade física, não exclusivamente o exercício, principalmente para a população que é mais carente, é muito importante, né? Porque traz o benefício e mais do que o benefício, começa a plantar nele a semente de que ele pode fazer aquilo, que aquilo não é longe da realidade dele. E aí vai semeando aquela coisinha e aos pouquinhos ele vai entendendo que não, sim, eu posso fazer, quero fazer uma academia, vou me matricular na hidroginástica, vou me matricular não sei o quê. Então isso vai trazendo muito benefício para essas pessoas. Com certeza. E assim, o que eu vejo que as pessoas. Por que que eu acho que é tão importante a gente pontuar atividade física e exercício físico? As pessoas falam assim, e que é verdade, tá? Pô, eu já faço tanta coisa durante o dia. Então, principalmente aquelas pessoas que trabalham em casa, mas nem só isso. Você olha na praia, tem uma pessoa, né, aqueles vendedores andando pra lá e pra cá, fazendo, realmente caminhando na areia, né? É uma atividade super, super, até às vezes de alta intensidade mesmo. Pô, precisa fazer mais do que isso? Não, às vezes não. Às vezes aquela atividade física já é o suficiente. Qual é a única questão? É, quando a gente está fazendo atividade física, a gente não está preocupada com algumas coisas. Então é isso, eu não estou preocupada com uma vestimenta adequada. Eu não estou preocupada se eu estou trazendo um galão desse lado e estou andando assim, né? E estou me lesionando. Eu não estou preocupada com aquilo. Eu simplesmente estou fazendo porque eu tenho que fazer. E aí o exercício ele pode até auxiliar para que eu faça aquela minha atividade do dia a dia de uma forma melhor, que eu sinta menos dor, que eu não vá ter lesão. Então, e que eu faça até mais rápido, de repente, né, se eu puder fazer alguma coisa ser mais ativa. Então, ele pode me auxiliar nesse sentido, que quando eu faço atividade não vai ser. Eu acho que as pessoas têm que ser ativas, obviamente, né? E o contrário também é verdade. Então, eu também não posso achar que isso aconteceu muito na pandemia. Aí eu fiz 1 hora de exercício agora de manhã. E aí eu passo 12 horas sentado. O que a gente tem visto, e aí eu não tenho dado ainda sobre isso, mas é o que está me parecendo, é que você fracionar exercício físico também é muito importante. Porque você ficar 12 horas, são 12 horas sem contrair músculo. Tá bom, você tá com diafragma. Ok, alguns você tá, paravertebrais, ok. Mas está contraindo muito pouco. E que você precisa desse tipo de contração para você continuar liberando algumas coisas que são benéficas. Então, passar muitos períodos, né, o que a gente chama de o sedentário ativo. Ele não é inativo, porque ele faz o que é recomendado de exercício físico, mas ele passa horas adotando comportamentos sedentários, que a gente já viu que tiram vários dos benefícios do exercício físico que os exercícios trazem pra gente. E eu acho que outra coisa que é importante passar, ninguém vai começar hoje, né, correr 10 quilômetros. Não é isso que vai ser feito. A pessoa tem que começar com o que dá no primeiro momento e, sem dúvidas, começar de forma progressiva. Porque o que a gente tem muito de questão, né? Muito de perguntas. Eu não tenho um teste de exercício para esse paciente. Gente, vocês não vão ter um teste de exercício para todos os pacientes. Se eu exigir um teste de exercício para todo paciente que for fazer exercício físico, acabou, eu boto a população inteira praticamente no sedentarismo, na inatividade física e sedentarismo. Só que o que a gente tem que entender é, primeiro, exercício de alta intensidade já é raro, eu ter evento. Média intensidade, baixa intensidade é praticamente zero. A gente nem tem dado, porque os dados que a gente tem de média intensidade são dados associados à alta intensidade. Então você começa gradativamente, começa exercício de baixa intensidade, aí você vai progredindo para média intensidade.
E aí decide se dá alta intensidade. Mas normalmente quando você faz a progressão, a pessoa até pode ir para alta intensidade. O que que é importante a gente orientar? Sintomas. Isso que eu acho que a mídia tinha que fazer. Em vez de ficar colocando que fulano de tal morreu na minha maratona, é uma pessoa e não sei quantas mil pessoas que correram e que correm a não sei quantas vezes. Tá, é traumático, é super, gente, é lógico. Não é que não vai dar importância nenhuma. Mas em vez de dar tanta importância a isso, tinha que dar a importância seguinte: olha só, se você sentir uma dor no peito, assim, assim, assado, para, porque isso pode ser um evento. Se você tem uma palpitação, tem que parar, porque isso pode ser um evento. Não vale a pena você beber álcool no dia anterior e você fazer exercício de alta intensidade. Não é uma boa combinação. Se você está gripado, infelizmente, aquela prova você não pode correr. Né? Então, essas coisas é que têm que ser passadas, porque muitas vezes esses eventos colaterais estão associados a esse tipo de outras variáveis que estão associadas. A gente tem, e não são poucas pessoas, a gente tem médicos que vêm para a gente e falam: ah, estava no ciclismo, aí eu subi a ladeira, eu sentia dor retroesternal, em aperto, aí eu descia, cedia. Aí eu subia, não aguentava. Aí eu falava assim: tá, e aí? Não, eu achei que fosse gastrite. Aí eu falei: você tá brincando comigo? Sim. Juro, Beth, eu juro pra você. Eu falei: não é possível. Isso é que é Porque assim, negação, mas é ne- brincadeira, né? mas as pessoas exato, mas as pessoas negam. A gente tem pessoas aqui que infartaram por quê? Infartaram durante mês por quê? Porque sentiram e falaram: não, vai passar. Vou continuar. E continuavam. Não, então agora deixa eu tomar um carboidrato, deixa eu tomar aqui uma coisa. E não dava certo, óbvio que não dava certo. Então, a pessoa tem, a gente tem que orientar isso, porque senão, se as pessoas tiverem um evento ruim durante a prática de exercício, seja ele osteomuscular, se ele é cardíaco, qualquer coisa, a pessoa dificilmente vai voltar a fazer. Ela realmente entra num estado de negação. Porque, com certeza, eu não tenho dúvidas que meu risco é maior durante a prática do que se eu estiver parado, a curto prazo. Naquele momento agudo do exercício, eu tiro o meu corpo da homeostase. Eu gero ali um desequilíbrio naquele momento. E se eu estiver parado, não. Mas a longo prazo, não tem comparação. E mais, quanto mais ativo eu for, menor é o meu risco a cada sessão de exercício que eu faço. Então as pessoas têm que entender isso, né? E é uma questão de regularidade, assim. Esse desafio do Rio, e aí eu falo por experiência próxima, que as pessoas falam: você é maluca, você não sei o que. Não, gente, eu não sou maluca, eu não ando de bicicleta, por exemplo, eu não faço ciclismo, desço vista chinesa, porque eu sei que se eu cair eu vou machucar. Não faço isso, entendeu? Eu corro, se eu cair da minha própria altura, que é baixa, eu vou no máximo ter uma escoriação leve. Mas eu consegui fazer 21,42. Eu não treinei como eu deveria, até acho que eu deveria ter treinado. Mas eu corro desde os 16 anos de idade. Eu sou ativa, eu sou regularmente ativa desde cedo. Então, eu já tenho as adaptações. Não adianta as pessoas quererem, dentro dos 3 meses, agora. É isso que as pessoas têm que entender. Não é antibiótico. Eu não estou fazendo um antibiótico de curto prazo. Né? Vou usar 10 dias o exercício e vou melhorar, vou me curar. Vou dar 3 meses e vou me curar. Não, não é isso. É tratamento de longo prazo, é tratamento crônico, é tratamento para a vida inteira. Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que saber orientar o nosso paciente, entendeu? Então, a gente está deixando passar. Reabilitação cardíaca 3 meses. Isso não existe. Não é que vai ficar no exercício supervisionado sempre, mas exercício é para a vida inteira, porque senão a pessoa acha que são 3 meses e está curado e vai voltar aos hábitos anteriores. Vai ter um novo evento. Não faço, ninguém faz milagre. Né? Isso não é milagroso, 3 meses e acabou. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que passar adiante.